Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto de lei que permite a dedução de gastos com aluguel de imóveis residenciais no imposto de renda. A medida vale pelos próximos 5 anos. Já os proprietários teriam isenção de 75% sobre o imposto dos imóveis. O texto seguirá diretamente para a Câmara se nenhum senador pedir recurso. Novas imagens de câmeras de segurança mostram que o assalto a uma joalheria no shopping Village Mall, no Rio de Janeiro, durou menos de 2 minutos. Ao menos 10 homens participaram do crime e policiais civis ainda tentam identificar 6 criminosos. 2 deles já foram identificados. Um segurança do shopping morreu baleado durante a ação no último dia 25. A Justiça da Argentina condenou 4 ex-militares da Força Aérea à prisão perpétua. Eles foram julgados pelos chamados voos da morte, em que pelo menos 6 mil presos políticos foram jogados no mar durante a ditadura militar do país. Os magistrados consideraram que a prática é um mecanismo de extermínio comprovado que fez com que milhares de opositores à ditadura desaparecessem. Horário de Brasília, 8h01. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Liga de Basquete Feminino é na CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Barbacoa, muito além da carne. TI 9, Sistema de Gestão. Apresentação, Rafael Pio. 8 da noite, mais 2 minutinhos. Sejam todos muito bem-vindos ao Basquete CBN. Falamos ao vivo da Arena Concórdia, aqui em Campinas, onde a bola já subiu para Vera Cruz Basquete e Blumenau. Jogo 3 das quartas de final. É decisão. Hoje não tem aquela história de tentar buscar depois, não. É vencer ou vencer. Quem conquistar a vitória continua na competição. Quem for o derrotado já vai começar a pensar no próximo ano. E nós estamos aqui na Arena Concórdia, ao vivo, para a partir de agora trazer para você todas as emoções de Vera Cruz Basquete e de Blumenau. A bola já subiu 4-2, como você pode acompanhar aí no nosso placar. Nesse momento, a Isa Sangalli marca o 6º ponto, 6-2 para o Vera Cruz. Antes de irmos diretamente para o jogo, o boa noite da comentarista Renata Rondini, minha parceira, tá aqui mais uma vez com a gente. É decisão, Rê, boa noite. Boa noite, Rafael Pio, boa noite aos nossos ouvintes, aos nossos internautas acompanhando esse jogo que tem cara de decisão, tem cheiro de decisão, tem clima de decisão, tem torcida adversária dentro da Arena Concórdia, tem todos os ingredientes para ser aquela noite de arrancar suspiros e haja coração, porque depois a gente vai comentar um pouquinho sobre a igualdade dessas duas equipes e o porquê essa decisão para a semi chegou ao 3º jogo aqui no Concórdia. E as meninas do Concórdia estão determinadas a fazer valer o jogo dentro de casa, a sua torcida, e já deu para perceber que elas estão com uma marcação forte hoje. Com certeza, Rê. E agora com a Tássia convertendo 2 lances livres, na frente o Vera Cruz Campinas com 6 pontos de vantagem, 8-2. Vem pro ataque o time de Blumenau na tentativa da Silva, a bola bate no ar e não cai. Deu rebote pra Bia, vem a armadora do Vera Cruz, fez o passe pra Isa Sangalli. Ela tentou ali o arremesso, mas andou, né? Acabou na tentativa ali da infiltração andando. Ela reclama, inclusive, com a arbitragem, mas marcada a irregularidade do ataque do Vera Cruz. A Leila vai repor a bola em jogo, a armadora da equipe de Blumenau, faltando 7 minutos e 41 para terminar o primeiro quarto. Daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, na sequência de Vera Cruz e Blumenau, tem Taça Libertadores da América. O coração do corintiano já está daquele jeito.
tem Boca Juniors e Corinthians direto da Bomboneira. Você vai acompanhar com a narração de Oscar Ulisses. Vem pro ataque a equipe de Blumenau com a Leila armadora. Tentou na marcação pra cima, deu rebote. O rebote é da Tássia, ela sai na velocidade, faz o passe ali pra Bia, entrando no garrafão, encontrando a Tássia de novo. Tem a Isa Sangali pedindo a bola, é a Yasmin quem tá com ela. A tentativa da inversão aqui pra Isa Sangali, mas não se entenderam na comunicação as jogadoras do Veracruz Campinas, por isso é arremesso bola para a equipe de Blumenau. 8-2, início de primeiro quarto, e o Veracruz já na frente, abrindo aí 6 pontos. Agora uma falta da Yasmin para cima da Leila. Tá reclamando ali a armadora da equipe de Blumenau. Blumenau que já esteve, né, na fase de classificação também, além da última partida, que a Rê vai falar daqui a pouquinho, na fase de classificação também aqui na Arena Concórdia. Foi um dos jogos difíceis, né, que teve a equipe do Veracruz. A gente até falava naquela oportunidade que se essas equipes se encontrassem depois nos playoffs, sem dúvida nenhuma seria um confronto muito parelho. E é o que está acontecendo. Vem na tentativa da infiltração a Sil, faz a abertura de 3 para Blumenau. 3 pontos mais para a equipe catarinense. Chega a 5, diminui a vantagem. 8-5 é o placar. A tentativa da infiltração da Licinara consegue colocar lá dentro. Marca 2 pontos mais para o Veracruz Campinas. A Licinara. 10-5, 5 pontos a vantagem nesse momento. Vem a Leila, tinha a marcação da Yasmin. E a Yasmin forçou a Leila a cometer o erro. E comemora demais a camisa 11 do Veracruz Campinas, porque a Leila cometeu o erro ali na linha que divide a quadra. Por isso, lateral bola para a equipe do Veracruz Campinas. Você acompanhando com a gente a Liga de Basquete Feminino 2022. É o jogo 3, as quartas de final. Vem a Yasmin no arremesso de 3! Coloca lá dentro a Yasmin. Marca 3 pontos mais 13-5, 14-5 na realidade. E aí, Renata Rondini, já obriga a Bruna, a treinadora de Blumenau, a pedir o primeiro tempo técnico, porque a equipe do alemão está se sobressaindo nesse início de primeiro quarto, Rê. Exatamente, a aniversariante do dia, né, a treinadora Bruna, hoje está querendo o presente aqui, a classificação para essa semi, mas percebeu logo no começo de jogo que não vai ser uma tarefa fácil aqui em Campinas. O time do Veracruz veio bem definido a fazer uma marcação forte, fazer o que a Yasmin conseguiu agora, forçar o erro do adversário e na chance do garrafão não desperdiçar, precisa converter e tentar abrir aí um placar um pouquinho mais elástico, né? Um pouquinho mais de confiança nesse placar, porque os quartos vão ser pegados nesse jogo. A conversa dos dois treinadores está bem estratégico, os dois estão com jogos muito parecidos, porém o time de Blumenau teve a primeira cesta de 3 pontos, logo depois a Yasmin descontou, mas por enquanto na marcação o Veracruz vem fazendo uma roubada de bola melhor do que Blumenau e tem ganhando vantagem nas oportunidades do garrafão. E é isso, Rê. Você falava sobre o confronto e a gente já percebia na fase de classificação que esse confronto, possível confronto nos playoffs, seria muito regular e assim que vem sendo, muito disputado. Bastante apertado, bastante disputado, afinal são as duas equipes que classificaram ali em 4º e 5º lugar na fase de classificação. O que diferenciou o Veracruz para ficar com a 4ª colocação e ter a decisão aqui dentro de casa desses playoffs foi a questão só dos pontos prós. Todos os outros índices ali, referências, eles ficaram iguais. Então é o duelo da igualdade, é o duelo realmente que, assim, um pouquinho mais de energia ou um menor número de erros vai fazer a diferença. E eu acho que o pessoal da Liga Basquete de feminino foi muito feliz quando disse hoje para chamar esse jogo uma temporada decidida em 40 minutos. E é isso que vai acontecer na quadra aqui da Arena Concórdia hoje. É exatamente isso. E eu tava certo. Eram 13 os pontos da equipe de Blumenau, que o placar acabou marcando 14 e agora foi consertado, voltou para 13, estoura o tempo de ataque
o time catarinense. Posse de bola pro Veracruz Campinas, faltando 5 minutos e 49 segundos para terminar esse primeiro quarto. 2 faltas já cometidas pela equipe campineira, uma falta cometida pelo time de Blumenau. Vem a Bia, saindo da quadra de defesa. Tem a Leila pressionando pra cima dela. Quem tava em cima era a Maria Paula, né? Pra cima da Bia. A Leila tava aqui dentro do garrafão. A Maria Paula comete a falta. E aí é a segunda falta do time de Blumenau. Por isso, arremesso lateral de quadra pra própria Bia, a armadora do Veracruz Campinas, repor a bola em jogo. Vem a Isa Sangali, ela ginga para um lado, para o outro, fez o passe para Bia, para Yasmin na linha de 3 pontos, fez a inversão, Isa para Yasmin lá dentro do garrafão. Eu gosto, Renata Rodini. Sabe aquela bola que a redinha ela nem balança? Porque a bola ela vem tão certinha que a rede nem balança. A concentração da Yasmin. Na verdade, a concentração da Tássia. Da Tássia, perdão. Você gosta da Yasmin, você puxa, você quer os da Yasmin, mas esse é o arremesso da Tássia, é essa concentração. A Tássia é a pessoa mais sorridente fora da quadra, mas quando ela tá jogando, não vem um sorriso, vem a vibração na mão, mas a face dela é concentrada o tempo todo. E agora, o time de Blumenau converte 2 pontos, no contra-ataque a Bia já coloca mais 2 pro Veracruz. Vem a Leila, domina a bola, é a Luana Souza, ela faz o passe lá na ponta para tentativa de 3 pontos da Silva. A bola bate no ar e não cai, deu rebote da Bia. Depois a falta cometida para cima da Bia, é a terceira falta do time de Blumenau, contra 2 faltas do Veracruz Campinas. Faltando 4:31, 4:37 para terminar esse primeiro quarto. A Bia vai repor a bola em quadra, ainda no campo de defesa. E a própria Bia, quem começa o ataque de 21 segundos. Isa Sangali pediu, recebeu, a Tássia passou. Ela prefere com a Bia, tá sozinha, Bia. Tá sozinha, Bia. Pra jogar lá dentro, pra marcar 2 pontos mais pro Veracruz. 19-7. 12 pontos a vantagem do time campineiro pra cima da equipe catarinense. É um início de jogo avassalador da equipe campineira. Agora a falta da Yasmin para cima da Maria Paula. A camisa 11 do Veracruz para cima da camisa 1 do time catarinense. Terceira falta. Ela já estava dentro do garrafão, mas vai repor a bola apenas ali no fundo de quadra. Ou não, já vai para os arremessos livres. Quando muda ali o Veracruz Campinas, o alemão já faz as primeiras mudanças na equipe. Sim, é arremesso lateral quadra para o time de Blumenau. Recebeu ali a Leila, fez o passe, agora para Sil, tem o corta-luz, recebeu por ali agora a Vitória. Ela tenta encontrar o espaço, não consegue, dá rebote da defesa. Vem a Isa partindo para o contra-ataque, fez o passe um pouco mais atrás. Tem a Bia pedindo bola, pediu, recebeu, trabalhou a Manu, começando com a Daniels, ali atrás a armadora. A Bia foi sentar um pouquinho, a Daniels vem pro jogo, ela faz a infiltração, mas aí pra cima da Vitória tomou o toco, né? Aí não tinha como. Vem a Maria Paula pro contra-ataque, faz o passe lá dentro na tentativa, teve toco não, tá marcando a falta pra cima da Sil. Ela já ia pro arremesso, a falta tá sendo marcada ou apenas o fundo bola pra equipe de Blumenau. 19-7. Bom público aqui na Arena Concórdia para acompanhar o jogo 3 dessas quartas de final entre Veracruz e Blumenau. 1-1 do confronto até aqui. Quem vencer hoje estará classificado a uma das semifinais da competição. A arbitragem tá ali na mesa, né? Tirando alguma dúvida, até porque houve reclamação do alemão, houve reclamação também das jogadoras do Veracruz. E tem fundo bola para a equipe de Blumenau, Rê. E falando um pouquinho da semifinal, só tá faltando essa definição aqui em Campinas hoje, porque a outra semifinal já está definida entre Sampaio Basquete e o Basquete Santo André, já vai ser uma das semifinais, e quem venceu hoje aqui em Campinas vai pegar o César Araquara, que já está classificado para outra semi, também não é um jogo simples. E olhando a fase de classificação,
Passou para essa semifinal, os 3 times que estão são os 3 primeiros colocados da tabela lá na fase de classificação. Então, Falta o se quarto, isso for né? um presságio, assim, se for uma coisa que já indica pra gente o que vai dar aqui hoje, seria o Veracruz. Seria os 4 primeiros passando realmente para a semi. É a nossa torcida, mas também queremos um bom jogo e Blumenau tem equipe para fazer um bom duelo aqui. É que a gente sempre quer mais jogos aqui em Campinas, então a gente tem um favorecimento aí de leve ao Veracruz, mas hoje os 2 aqui prometem brigar muito e jogar o seu melhor basquete para garantir essa vaga na semi. Sem dúvida nenhuma. Vai repor a bola em quadra agora a equipe de Blumenau. Maria Paula fez o passe. O passe não foi dos melhores. Ela se virou e conseguiu a Luana. Vai pra dentro a infiltração, consegue usar a tabela, jogar lá dentro, marcar 2 pontos, mas era a Tati Castro quem conseguia esses 2 pontos para a equipe de Blumenau. 19-9, 10 pontos a vantagem. Daniels faz o passe para Isa Sangali. Vem trabalhando o time do Veracruz. Lá dentro de novo para Daniels, para começar a trabalhar. Tudo de novo, pediu bola, recebeu a Tássia. Faz o passe aqui de fora de 3. Para Manu. Jogar lá dentro a Manu. Para chegar ao 22º ponto. 22-9 ao placar. Vem pro ataque. Tia Vitória, toco. Olha o tocaço da Tássia para cima. Agora da Vitória, camisa 22. É o tipo de... O Marco Guarizo, que hoje não está com a gente, diria o seguinte, que o som do paredão tocou. E tocou ali para cima da Vitória. Fundo bola para a equipe do Blumenau. A própria Vitória já começa a trabalhar tudo de novo ali com a Leila. Ela faz o passe, a tentativa lá dentro, a bola bate no aro, não cai. Deu rebote para Tati Castro. Ela faz o passe de novo para Leila. Tem a Sil pedindo bola. Tem o corta-luz, ela vai pra cima, vai na bandeja, a bola chora e não cai. Depois a Manu tocou nela, uma judiação, né? Porque pressionou muito bem a Tati Castro pra cima da Manu. O último toque foi da jogadora do Veracruz, por isso é fundo bola pro Blumenau. Vem a Leila pra repor a bola em jogo. Tem a Maria Paula pedindo, tem passando por ali a Tati, mas é a Sil quem recebe. Que pontaço, que cestaça, né? Ela usa a tabela, a Sil marca 2 pontos mais para a equipe de Blumenau, 22-11. Vem Daniels pro ataque, ela tentava a infiltração, sofre a falta da Maria Paula. Maria Paula reclama muito. Ela é a 4ª falta coletiva, mas como a Daniels já ia para a bandeja, 2 arremessos livres para a armadora do Veracruz Campinas, que tem a possibilidade de colocar mais 2 e abrir 13 pontos, né, de vantagem, que seria maravilhoso. Acho que nem o mais otimista dos torcedores do Vera imaginavam uma vantagem como essa e converte a primeira. Converte a primeira, a Daniels joga lá dentro, 23-11. Vem de novo a Daniels pro arremesso, essa bola bate, chora e não cai. E tem arremesso agora. Ela marcou a falta, né? A arbitragem tá marcando a falta para reposição de bola da Tati Castro para a equipe de Blumenau. Você pode participar com a gente. Pode participar com a gente através do YouTube. Estamos nos 2 canais, hein? youtube.com/CBN Campinas e o nosso canal exclusivo de esportes, quando a Leila faz um pontaço agora. Coloca mais 2 pontos pro time de Blumenau, 23-13, youtube.com/esportescbn Campinas. Estamos ao vivo nos 2 canais com a Liga de Basquete Feminino. 10 pontos é a vantagem do Veracruz Campinas. Vem trabalhando com a Tássia, ela vai pra cima, ali da marcação, deixou uma na saudade, deixou outra, fez a finta. Essa bola poderia ter caído, né? Seria bonita demais. Vem pro contra-ataque a Luana Souza. Ela faz o passe ali pra Sil. Tati Castro dentro do garrafão, faz um giro. Como joga, né? Como joga a Tati, impressionante. Ela consegue dominar ali o garrafão e faz 2 pontos mais. 23-15. Agora cai a vantagem para 8. Veracruz querendo converter para manter a vantagem de 10. Tentou de fora. Essa bola bate no aro e não cai. Dale Rodrigues. Deu contra-ataque
pro time de Blumenau, que pode colocar a menor vantagem até aqui no placar. A Leila na tentativa põe lá dentro. 2 pontos mais, cai para 6 apenas a vantagem do Veracruz, faltando 40 segundos para terminar o primeiro quarto. Vem Daniels, faz o passe para Isa Sangali lá dentro do garrafão. Ela joga lá fora de novo para Daniels, faz o passe para Manu na tentativa do corta-luz para cima. Ali da Maria Paula, joga lá dentro, tá marcando a falta, a arbitragem. A arbitragem tá marcando a falta, faltando 25 segundos para terminar o primeiro quarto. 23-17, Renata Rondini, 6 pontos, é aquilo que a gente falou. O jogo é parelho, mas o Veracruz deu uma bobeada. Diminuir é a menor vantagem até aqui no placar agora, Rê. Menor placar e melhor momento do Blumenau nesse primeiro quarto. Foram 2 jogadas que Veracruz deu uma bobeada, deixou o rebote e aí Blumenau desceu pro garrafão e não desperdiçou de forma alguma. E o jogo tá pegado. Diria que tá uma tarefa difícil para os juízes hoje para essas faltas, porque o jogo tá muito pegado, tá muito marcado. A Maria Paula, armadora aqui do Blumenau, agora foi uma queda feia ali embaixo do garrafão, justamente por estarem tentando segurar no corpo a reação aí das adversárias. Então os conflitos, né, os confrontos dos corpos no jogo com as faltas não vão ser fáceis hoje. Os juízes vão ter que estar muito atentos a isso e vai a Tássia aí para conversão, que também sofreu a falta dentro do garrafão. Vem para 2 arremessos livres, a Costa tá em quadra, converte o primeiro a Tássia. Coloca lá dentro, marca o 24º ponto para o Veracruz, 24-17. Tem mais um arremesso livre, a Tássia sofreu a falta já dentro do garrafão quando ia para a bandeja. Converte o segundo também. Converte os dois, 25-17. Vantagem volta a ser de 8. Vem para o ataque o time de Blumenau, faltando 18 segundos para terminar o primeiro quarto. Recebeu por ali a Sil, pediu bola a Maria Paula, tem a Leila, mas ela faz o corta-luz para cima da Daniels. Tentou, olha como foi inteligente. Ela estava na linha dos 3 pontos, sofreu a falta, ela vai para 3 arremessos, Rê. Eu fiquei com a impressão que ela ainda estava na linha dos 3 pontos. Vamos ver o que a arbitragem vai marcar, se vai erguer ali para os 3 arremessos. Quando a Lê volta para a quadra e vai para a tentativa ali a Maria Paula, podendo diminuir essa vantagem para 5 pontos, o que já seria um lucro, né, para o time de Blumenau, porque a vantagem chegou a ser de 12 pontos do Veracruz em um determinado momento desse primeiro quarto. Tá voltando agora a Bia para a quadra, Costa entrou para ajudar na marcação. Como vai ter o ataque agora, a Daniels também voltou, Bia tá em quadra, foi descansar um pouquinho ali a Costa. Galera, vai a Maria Paula, faltando 10 segundos para terminar esse primeiro quarto. Ela vem para o primeiro arremesso e valeu a vaia. Valeu a vaia para cima da Maria Paula, a bola bate no ar e não cai. 25-17. Vantagem ainda de 8 pontos para o Veracruz. Vem de novo a Maria Paula. Essa cai. Eram 2 arremessos apenas. Ela já tinha pisado na linha, por isso eram 2 arremessos. 7 segundos, 6 segundos para terminar. Olha a Bia na armação, fez o passe lá dentro. Vem a falta e a cesta. Essa bola, não, ele tá marcando a falta de ataque da Lê, né? A galera foi, eu fui junto com a galera. Tá marcando a falta de ataque da Lê. Por isso vai ter 3 segundos ainda para tentar alguma coisa o time de Blumenau. Muito difícil conseguir chegar. Vamos ver. A Sil para Leila na linha dos 3. O arremesso. A bola não cai. Foi por isso aqui, ó. Quase que a Leila consegue aí. A vantagem seria de apenas 4 pontos. 25-18, fim do primeiro quarto. Rapidíssimo intervalo. Esse é aquele curtinho. Daqui a pouquinho a gente volta para todo o segundo quarto de até aqui. 25 Veracruz, 18 Blumenau. Liga de Basquete Feminino é na CBN Campinas. Liga de Basquete Feminino é na CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Barbacoa, muito além da carne. TI 9, Sistema de Gestão.
Transforme sua vida. Dê um up na sua saúde sexual. Na Clínica Upman, você encontra tratamentos para os diversos tipos de problemas que afetam a saúde sexual masculina, como a disfunção erétil, falta de libido e ejaculação precoce. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19 998005939 e desfrute de momentos especiais com quem você ama. WhatsApp 19 998005939. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19 3794 1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Liga de Basquete Feminino é na CBN Campinas. Apresentação: Rafael Pio. Mandar um grande abraço pro Mauro Evaristo, tá lá em Blumenau, tá torcendo pra equipe de Blumenau. Um beijo pra Dani Pedroso também, acompanhando no YouTube da CBN Campinas. Renata Rondini. E tem um problema ali no placar de Blumenau. Agora sim, rapaziada, tá voltando. 25-18, 7 pontos a vantagem no fim do primeiro quarto, Rê. Uma vantagem confortável? Não, nem um pouco para o jogo que está sendo inscrito aqui em Campinas hoje e, além do mais, o que foi Blumenau no final desse primeiro quarto. Campinas começou melhor, o Veracruz fazendo uma marcação bem trocada, bem rápida, sem dar espaço. E assim que está voltando para esse começo de segundo quarto, mas Blumenau foi se arrumando em quadra, decifrando um pouco o jogo do adversário e fechou o primeiro quarto em alta. Apesar da diferença no placar, terminou o primeiro quarto dominando um pouco mais a partida e criando aquele clima emocional, né, Pio? Na quadra, naquela gritaria, na falta, no corpo a corpo realmente. Então o segundo quarto agora, Campinas volta do mesmo jeitinho que começou, mais calmo, forçando a marcação, chegando com cautela para arremessar realmente no último segundinho de tempo. E aí esperamos um duelo apertado novamente. Senti a Maria Paula, armadora do Blumenau, mais nervosa que o comum dos jogos dela, que ela que vem da experiência aí do basquetebol americano universitário, enfim, nos outros jogos ela tinha um pouquinho mais de calma, hoje a gente sentiu a tensão. Mas eu acho que também é uma coisa que ao longo desse segundo quarto todo mundo vai deixar de lado, né, Pio? Olha, e 5 pontos já na abertura, né, desse segundo quarto. Principalmente com a conversão de 3 pontos da Manu. Colocando lá dentro, marcando o 30º ponto para o Veracruz, que volta a abrir uma boa vantagem, 12 pontos nesse momento. 30-18. Vem a Sil, ela faz o passe. Recebeu ali de fora, tentativa de 3. De 3, a Sil coloca lá dentro. Marca 3 pontos mais para a equipe de Blumenau, diminuindo essa vantagem para 9 pontos. Vem a Bia trabalhando com a Isa Sangali. Começa tudo de novo. Tem a girar para um lado, para o outro. E tem o toco. E agora a Leila no tocaço para cima da Tássia, né? Aí a Tássia mordeu a chumbada. E aí cometeu uma falta, Rê. Literalmente mordeu a chumbada, hein, Tássia? Caiu na armação ali, chegou no toque com tudo pra cima da Leila. E infelizmente veio a marcação agora. Mas realmente o Veracruz entrou com 2 bolas ali logo no começo desse quarto, abrindo mais 5 pontos aí pra cima de Blumenau. Mas precisa segurar um pouquinho essa jogada, esse emocional que tá rolando dentro de quadra, para focar no que o alemão tá gritando ali na beirada, o posicionamento e a marcação que ele tá repetidamente pedindo pro time. Olha, a Luana Souza faz o passe para Tati Castro. Ela tenta lá dentro do garrafão, o passe foi ruim. Lançamento lá pra dentro, para Lé Rodrigues. Para converter mais uma e para sofrer a falta. Pode ser um ataque de 3 pontos da Lé Rodrigues. O Veracruz vai a 32-21, 11 pontos a vantagem. E a Lê tem o arremesso de bonificação. Agora a Bruna fazendo a alteração, voltando ali com a formação, com a Cal, com a Cal, exatamente. E descansando um pouquinho a Sil, que converteu essa bola agora há pouco. Vem a Lê Rodrigues pro arremesso de bonificação.
para tentar confirmar aí o ataque de 3 pontos. Você ouve no sonsaço da CBN Campinas a batida da bola e a conversão de mais um ponto. Dale Rodrigues, 33-21. Vem para o ataque o time de Blumenau, recebeu a Leila, fez o passe para Vitória, ela vai para cima da marcação da Bia, inverteu tudo, mas estava por ali a Isa Sangali na tentativa. Boa, Isa. A Isa ia na tentativa de recuperar essa bola, a bola tocou por último ali na Tati. E aí por isso era na Luana, melhor dizendo, na Luana Souza, por isso o arremesso é para a equipe do Veracruz Campinas. Já vem a Bia pro ataque, bate bola. Ela procura o melhor espaço. Tem a Manu pedindo. Ela prefere ir lá dentro na tentativa e a falta. A falta ela tá dando, na verdade, a andada da Lê, né? Marcou a andada da Lê, por isso a falta de ataque da equipe do Veracruz. Você acompanhando com a gente a Liga de Basquete Feminino aqui nos 99.1 da CBN Campinas. Também nos nossos canais do YouTube, o canal da CBN Campinas e o canal exclusivo de esportes. Muito obrigado pela sua audiência. Na sequência tem Corinthians e Boca Juniors e Corinthians, direto da Bomboneira. E aqui tem contra-ataque do Veracruz. Vem a Bia na velocidade, para Ale Rodrigues, a falta e a cesta. Vibra demais a Bia, vibra demais a Ale Rodrigues, porque pode ser mais um ataque de 3 pontos. O time agora, Renata Rondini, começa a pegar o elevador. O time incendiou em quadra, tanto é que a equipe aqui técnica de Blumenau pede tempo agora e a Bia vibrou, mas porque ela vibrou? Porque foi uma roubada de bola bonita, ela desceu em velocidade e ainda teve o olhar para jogar para Lê, para converter ali e fazer a cesta. Realmente para o jogo, a Bruna tá correta, ela tá chamando a atenção, a concentração da sua equipe, porque se a gente pegar aí, nós estamos com 7 minutos e 24 restantes desse quarto, faz o que? Pelo menos mais quase 2 minutos sem um arremesso de Blumenau, e isso faz diferença no jogo do basquete, na velocidade que esse jogo tá hoje aqui e na decisão que é. Então tá valendo muito mais do que a estratégia, o posicionamento em quadro, ela tá chamando, acordando a equipe de Blumenau para realmente fazer em quadro o combinado. Já pelo lado do Veracruz aqui em Campinas, tá jogando com a torcida, tá jogando a favor, tá incendiando a quadra e tá nessa jogada desse. Se a gente não faz um ataque realmente proveitoso, que converte, vamos tentar roubar a bola e vamos tentar gerar o contra-ataque, que é essa vibração que a Bia trouxe agora nesse último lance, antes da parada de tempo. E a gente percebe que ainda tem a conversão agora da Lê Rodrigues também, né? Ela tem aí 2 lances, Pio? Um lance ainda. Um lance, né? Porque uma falta coletiva só. Um lance agora. Então, assim, jogo brigado, jogo em detalhe, jogo emocionalmente complicado para as duas equipes, porque uma hora um não tá bem, outra hora outro tá bem. E tem que, além de fazer a técnica, tem que segurar o coração, segurar a cabeça na concentração. Vem a Lê Rodrigues e ela converte. Coloca a bola lá dentro, 36º ponto do Veracruz, 36-21. Vem a Maria Paula na armação. Ela tenta se livrar da marcação ali da Bia. Faz o passe, agora para Cal. Ela recebe e começa a trabalhar com a Tati Castro. Devolve para Vitória, vai tentar de 3 ali, Vitória. Não, ela volta para Maria Paula, tentativa lá dentro da quadra e tem a falta da Lê Rodrigues. A arbitragem pegou, a própria Lê se acusou, né? A falta foi marcada, mas é apenas fundo bola. Foi a segunda falta coletiva. Não ia para o arremesso. Não tinha já o movimento do arremesso a Maria, por isso fundo bola para a equipe de Blumenau. A marcação muito forte, mas conseguiu receber a tentativa de 3 da Luana. A bola bate no ar e não cai. Deu rebote de Blumenau. E aí a Maria Paula coloca lá dentro. No rebote conquistado ali pela Vitória, Maria Paula coloca lá dentro, marca mais 2 pontos. 36-23. Na frente, 13 pontos de vantagem para a equipe do Veracruz Campinas. Vem a Manu, agora para cima, tentativa do passe, ela jogou para Bruna. A técnica da equipe do Blumenau, essa bola teve um desvio ali na Luana Souza, né? A arbitragem vai só confirmar, mas teve sim um desvio. Por isso o arremesso e a reposição de bola é pro time campineiro. A Bia já pronta por ali. Muita conversa entre a arbitragem. Vem a Bia para reposição de bola.
na Maria Paula, fazendo a marcação. Pediu por aqui. A camisa 11 jogou lá dentro pra Isa. Ela converte. Depois do passe da Yasmin, a Isa consegue converter mais 2 pontos. 38-23. A tentativa, o ataque foi ruim, mas deu rebote para Blumenau. Lá dentro a Maria Paula perdeu a bandeja mais fácil do jogo e tem bola presa. Tem bola presa lá dentro do garrafão, numa bola muito fácil da Maria Paula. Ela perde o ataque, a falta tá marcada, a setinha estava virada para o lado de Blumenau, por isso a reposição de bola é para a equipe catarinense lá no fundo da quadra. Faltando 14 segundos para estourar o tempo do arremesso. A Maria pediu, fez o passe para Vitória. Essa bola tocou na Isa, por isso de novo fundo bola. 13 segundos para arremesso. Faltando 6 minutos e 9 segundos para terminar o segundo quarto e o primeiro tempo do jogo. Você acompanhando a decisão, jogo 3 aqui na CBN Campinas. Olha o passe lá dentro para a tentativa da Sil. Deu rebote para o Veracruz. De novo na velocidade da Bia. O passe para Yasmin lá dentro. A tentativa era para Alicinara, mas o passe foi ruim. Podia ter segurado um pouco mais, né? Se precipitou agora. O ataque da equipe campineira, o passe lá dentro. A falta da Isa Sangali já vinha sendo marcada dentro do garrafão. Tem hora que pode bater bola, né, Rê? Tem a vantagem no placar. Tinha ainda 16 segundos para arremesso. Podia ter construído a jogada um pouquinho mais, ter segurado. Foi ali um pouquinho de, talvez um pouco de excitação demais em querer converter, querer fazer a cesta ali, e acabou perdendo. Ainda mais que Blumenau teve 3 chances ali entre falta e tal, embaixo do garrafão. Não converteu, teve a roubada de bola. Veracruz poderia ter arrumado melhor essa estratégia, essa hora dessa jogada. Agora, Blumenau, tô sentindo falta de uma infiltração mais eficiente. Elas estão rodeando o garrafão, mas não conseguem realmente fazer uma infiltração. Perdeu mais uma, ó. Não é normal ver a equipe de Blumenau perdendo tantas bolas assim embaixo do garrafão, Rê. Embaixo do garrafão, então uma sensação que tá batendo na ponta do dedo delas e tá escapando muito fácil. E elas acabam conseguindo arremesso fundo de quadra, mas também depois não conseguem converter de novo, não faz a cesta. Tá faltando um quê a mais aí no time de Blumenau, porque as chances estão acontecendo, mas a infiltração e o toque não tá acontecendo. Ó, a Cal agora quase que perdeu a bola, mas deu para Maria Paula. Fez o passe para Luana Souza lá dentro, e que passe maravilhoso, né? Agora sim a Cal consegue converter, marca 2 pontos mais, vai a 25 a equipe de Blumenau. O Veracruz quer dar o desconto. Vem na tentativa lá dentro, mas o passe é ruim agora. Perde o passe ali a Yasmin. Deu rebote, deu contra-ataque. Maria Paula foi tentar o passe, ela bateu, voltou para Luana, lá dentro, para Vitória, ela faz a inversão, a tentativa de 3, a bola bate no ar e não cai. Deu rebote da Licinara, a dona do garrafão. Abriu os braços, ganhou o espaço e conseguiu o rebote. Vem a Bia, já passou do meio quadra a tentativa, mas com falta agora na Manu, que conseguiu receber essa bola de costas, né, para marcação. A falta já veio imediatamente para cima da Manu. É a segunda falta coletiva do time de Blumenau. O Veracruz já tem 3, faltando 4 minutos e 40 para terminar o primeiro tempo de jogo. 38-25, 13 pontos a vantagem. O Veracruz consegue manter essa vantagem. Faz o passe para Yasmin. Ela começa a trabalhar com a Manu, devolve para Yasmin. Ela faz que vai de 3, mas tentou o passe, marcou a falta, né? Marcou a irregularidade da própria Yasmin quando ela tentava o passe ali para Licinara. Por isso, vai repor a bola agora a Leila, ali na lateral da quadra. 38-25. Essa é uma jogada que eu não tô entendendo por que o Veracruz tá insistindo tanto pra cima do passe da Licinara, que tá ficando embaixo do garrafão. Ela é uma jogadora mais forte, que segura no corpo a marcação do adversário, mas é a terceira bola, é o terceiro passe que o Veracruz insiste com ela ali. E as meninas do Blumenau já sacaram qual é a jogada, né, Pio? Então já estão em cima dela muito atento. Eu não tô entendendo porque a Bia e a própria Yasmin, que aí passadora, não tá tentando outras alternativas ao redor aí do garrafão. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Teve a falta de ataque de Blumenau, por isso o Veracruz no ataque. Com a Licinara, ela faz o passe, a tentativa da infiltração, olha a falta e a cesta espetacular!
Que jogada da Manu! Ela ficou de costas, sofreu a falta, tava caindo, jogou essa bola pra cima, ela caiu. 2 pontos mais pro Veracruz, que chega a 40. Abre 15 de vantagem e ainda vai ter o arremesso livre a Manu. E é o arremesso de bonificação. Agora quando a Sil volta pra quadra, pra equipe de Blumenau, e a Cal vai descansar, vai pro banco. Tem a Sil, tem a Tati Castro, tem a Leila, jogadoras nesse momento da equipe de Blumenau, e aí a Manu não consegue converter. O rebote é do time catarinense. Segura um pouco a Luana Souza. Ela espera a armação e a formação ali do ataque. Fez o passe. Agora para a recepção da Tati Castro. Vai tentando lá dentro a infiltração, a bola bate no ar e não cai. Deu rebote pro Veracruz. É nas mãos da Licinara. Ela faz o passe pra Bia, saindo em velocidade. Tem a própria Licinara embaixo do garrafão pedindo bola. E aí vai ter bola presa. Vai ter bola presa. E a bola partia do domínio da própria Licinara. Por isso, continua com o Veracruz. E você percebe a marcação em cima da Licinara. Sai a Cal, Tati Castro assume essa função e, de novo, essa infiltração pelo meio com a Licinara tá marcada. Olha o passe ali pra dentro pra Licinara. E agora sim, fazendo aquilo que é pra ela fazer, né? Recebe na entrada do garrafão, vai pra cima e consegue converter. Marca 2 pontos mais, 42-25, 17 pontos de vantagem. Meu Deus, ninguém esperava. Olha a Vitória, faz o passe para Tati Castro. E aí ela é mestre nessa jogada, né? Ela é mestre nessa jogada. Gira, consegue os 2 pontos e ainda sofre a falta. A Licinara fazendo a proteção, ela dá o corpo, sofre a falta, gira, marca 2 pontos e pode ser um ataque de 3. 42-27. Faltando 3 minutos para terminar o primeiro tempo. E aí o alemão pede tempo, Rê. Aquela história, né? Acalmado, uma segurada, porque conseguir virar o primeiro tempo com uma vantagem aí, vamos dizer, 10, 12 pontos, seria sensacional para o time de Campinas. Seria dentro da estratégia do que ele montou para esse jogo aqui, para jogar a favor, né, no seu domínio, com a sua torcida, seria o ideal. E se possível ampliar um pouquinho mais essa vantagem para ir para o intervalo com mais conforto, porque 2 quartos de basquete ainda após o intervalo é muito jogo, é muita coisa. Essa parada agora é aquela acalmada de final de quarto antes de entrar para o intervalo e pedir de novo um pouquinho do que ele vem fazendo, que é essa marcação forte, sair no contra-ataque mais rápido, principalmente quando consegue pegar rebote. A Bia tem descido a quadra bem rápido. Blumenau, você sente que ela está posicionando melhor, a equipe está conseguindo chegar mais, tentando arremessar um pouquinho mais de fora, porque a marcação do Veracruz está muito em cima, só que eles estão conseguindo muito mais nas faltas do que nos lances direto do ataque. As equipes voltam agora para a quadra, focadas aí para os últimos 3 minutos e 14 desse segundo quarto que ainda tem de jogo. É muita coisa para o basquete. Jogo, né? É um bom jogo, é um jogo que não dá para falar assim, nossa, vai ficar essa vantagem? Campinas está tentando construir ainda mais vantagem, está tentando segurar, mas Blumenau veio reagindo ao longo do segundo quarto e, assim como fez no primeiro, tá pondo mais força nessa reta final de tempo. Para a tentativa da conversão de bonificação, a bola cai. E cai para 14 a vantagem do Veracruz. 3:10 para terminar esse primeiro tempo. Vem a Bia organizando o time. Ela faz o passe para Yasmin, tem a Tássia pedindo. Ó como vem a pressão, ó. A Tássia recebe lá fora e aí ela volta, né? Tá certa. A Leila reclamou e tá certa a Leila, porque a posse de bola já tinha passado a quadra, né? E essa bola acaba voltando para a quadra de defesa, por isso há a irregularidade. Bola para o time de Blumenau. 42-28. Bom o público aqui na Arena Concórdia para acompanhar o jogo 3 das quartas de final. Faltando apenas um classificado para a semi. Vai sair do jogo
desta noite. Olha o passe lá dentro para Vitória. Ela começa a trabalhar tudo de novo com a Leila. Gingou para cima da marcação da Yasmin. Ela vai porque ia estourar o tempo. Dá rebote para o time de Blumenau. De novo com a Leila. No giro para tentativa, para cima da marcação. Recebe a Luana para a Leila de 3. Cai a bola da Leila, de 3 pontos, vai a 31 a basquete. 11 pontos a vantagem, esse é o basquete. Vem a Bia para o ataque, fez o passe para Yasmin, de 3. Era a Tássia, ela consegue colocar essa bola de 3. E aí dá a resposta imediata, né? Dá a resposta imediata. 45 a 31. 14 pontos é a vantagem do Veracruz. Que jogo! O jogo é lá e cá. 1:50 para terminar o primeiro tempo. Faz o passe. Recebe a Yasmin. Começa de novo. Tem a Tássia pedindo e recebendo a bola. A inversão aí não, né? Forçou um pouquinho demais para encontrar a Manu lá do outro lado. Apareceu por ali. A Luana conseguiu colocar a mão na bola. Por isso, fundo quadra para o time do Veracruz. Yasmin vai descansar um pouquinho. A Daniels vem para a quadra. Tem 2 armadoras em quadra agora. A Daniels e também a Bia. E como a Bia comanda essa equipe, determina onde vai ser a jogada, o lançamento aí de fundo de quadra. Impressionante. Olha o passe inteligentíssimo da Tássia. Para Licinara converter mais 2 pontos. Tá jogando uma partidaça o Veracruz até aqui, hein? Irretocável, irreparável. 47 a 31. 16 pontos de vantagem. Olha a tentativa do passe lá para dentro. E aí a Tati Castro acabou se precipitando. Fundo quadra para o time do Veracruz. Você acompanhando com a gente o jogo 3 das quartas de final da Liga de Basquete Feminino 2022. Desse confronto sai a última equipe classificada para as semifinais. Deu aro a bola da Licinara. Vem a Leila, recebeu, faz o passe para Tati Castro. Ela vai no giro para cima da marcação, a bola chora, chora e não cai. Chora, chora e não cai. Tem o rebote da Licinara. Ela começa tudo com a Bia. Não tem pressa nenhuma armadora. Tem a Tássia pedindo bola. Ela começa aqui com a Daniels. Faz o corta-luz. Ali a Licinara. A Daniels segue com a bola. Vai ter que ir para arremesso. Faltando 6 segundos para arremesso. Licinara. Daniels na linha dos 3. Ela consegue a infiltração e a falta. Foi muito esperta agora a Daniels. Porque ia estourar o tempo. Faltava 1 segundo. Ela vai para cima da Tati Castro. Consegue a falta. Ela fica sentindo, mas é a experiência, né? Faltando 32 segundos. Ela filtrou e foi para dentro, sabia que ia sofrer a falta, ainda mais a Daniels que tem... ela é menorzinha, uma constituição física menor, ela sabia que a marcação viria para cima e ela conseguiria a falta. Foi bastante inteligente, ainda mais que é um momento que Veracruz tá com as 2 armadoras em quadra, então aí cai um pouquinho da marcação do time para segurar na defesa. Como você já comentou agora de pouco, Pio, 47-31 no finalzinho desse segundo quarto e com essa vantagem para o intervalo, dá uma certa tranquilidade para construir a reta final de jogo, sem dúvida alguma. E eu vou indo lá para a beira da quadra, porque vai terminar esse primeiro tempo, para pegar uma palavra, né, das jogadoras nesse primeiro tempo. Quando a Daniels vai para o arremesso, ela bate no ar e não cai. 48 a 31, 17 pontos é a vantagem. Vem a Leila pro ataque. Na armação, a tentativa ali com a Tati. Ela faz o passe, a Vitória pediu, recebeu. Pra Luana, bate no aro, não cai. Deu rebote, a Vitória coloca lá dentro. Mais 2 pontos pra Vitória. Vem a Bia agora pro ataque. 48 a 33. Olha a Bia para colocar lá dentro, bate no ar e não cai. Bate no ar e não cai. Fim do primeiro tempo. 48 a 33. Aplausos do torcedor aqui na Arena Concórdia. Um primeiro tempo espetacular, né? Da equipe do Veracruz. Deixa eu pegar uma palavrinha da Licinara. Ô, Lice, tá saindo.
Dava pra imaginar um primeiro tempo tão forte com uma vantagem de 15 pontos? Não, mas eu acho que pelo trabalho que fizemos, por a determinação que viemos, não poderia ser melhor. E agora no próximo terceiro e quarto é continuar com a defesa pra gente poder sair com a vitória. Que é aquela história, né? O basquete a gente vê uma vantagem dessa, só que em 1 minuto o adversário pode encostar, né? Isso, é isso. A gente não manter uma constância até o final, a gente pode acabar não saindo com a vitória, mas o importante é constância, 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 escolher as melhores bolas e saindo com a vitória. Valeu, Alice Nara deixando aqui a quadra, pegar uma palavrinha do Alemão. Alemão, constância, 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 foi o que disse a Alice Nara agora. É por aí, porque a gente sabe, basquete 15 pontos é ótimo, é óbvio que é ótimo, mas pode mudar muito rápido, né? Se ela falou, tá falado. Nós temos que defender, nós estamos conseguindo defender, que é o que eu mais gosto do basquete. Essa diferença foi o que eu falei para ela, nós estamos defendendo e correndo. Se a gente continuar defendendo como nós estamos defendendo, fica muito mais fácil de conseguir nosso objetivo. E o aproveitamento no ataque muito bom hoje, Alemão. Mas isso é natural de confiança de defesa. Quando você defende bem, você tem mais de uma chance, a cabeça fica tranquila, porque você não tem responsabilidade daquela ser a bola. Então o objetivo é esse, continuar defendendo, agressivo, forte, que a cabeça no ataque fica mais tranquila e a bola cai. Valeu, bom intervalo, o Alemão vai conversar ali agora com a rapaziada. Ô Renata, antes de chamar o intervalo, o Alemão é meio alá Mano Menezes, meio Fábio Carilli. Vamos defender. E aí o ataque é consequência, mais ou menos por aí, né, Rê? Ele deixou muito claro nas jogadas, desde o primeiro segundo desse jogo, aonde estava a estratégia dele. Uma marcação forte, segura na defesa, que a construção do ataque acontece, é uma consequência. E ele também é daquele treinador que o que tinha que ser conversado, foi conversado nos treinamentos. Tanto é que ele vai tranquilo pro intervalo, pro vestiário, e disse, se a Alice falou, tá falado, porque já tá conversado, a estratégia já tá feita. Ele sabe que é com elas agora dentro de quadra. Mas eu vou dizer pra você, essa defesa realmente dele tá muito bem postada hoje. Muito bem postada. Daqui a pouquinho tem muito mais. Agora nesse intervalo gostoso aqui, direto da Arena Concórdia, a gente volta já para analisar um pouco mais desse primeiro tempo e imaginar o que serão o terceiro e o quarto quartos de jogo aqui na Arena Concórdia. Liga de Basquete Feminino é na CBN Campinas. Liga de Basquete Feminino é na CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Barbacoa, muito além da carne. TI 9, Sistema de Gestão. Clínica Upman, uma clínica referência com credibilidade em tratamentos que envolvem a saúde sexual masculina, tratamentos para ejaculação precoce, impotência sexual, falta de libido e reposição hormonal. Ligue e agende uma consulta agora mesmo. 19 998005939. Não perca tempo. 19 998005939. Recupere sua performance com quem entende do assunto. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI 9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI 9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. O futebol é um esporte muito simples, no qual 22 homens correm atrás da bola e a Alemanha sempre vence no final. A frase é do ex-jogador inglês Gary Lineker, após a seleção dele perder para a Alemanha uma vaga na final da Copa de 90 na Itália.
Aquela era a 5ª vez que os alemães chegavam a uma decisão de Mundial em um intervalo de 10 Copas, sendo a 3ª decisão seguida. Mas vamos dar o nome correto àquela seleção que ainda vivia sob os efeitos do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Era a Alemanha Ocidental em seu último brilho no futebol antes da reunificação do país. Explica o professor da Universidade Federal de Santa Catarina e pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Alexandre Fernandes Vaz. Ele morou na Alemanha nos anos 90. Alexandre lembra que a final da Copa da Itália ocorreu 6 meses depois da queda do Muro de Berlim e 3 meses antes da reunificação alemã. Assim como em 54, né, e assim como em 74, quem venceu não foi a Alemanha propriamente dita, mas foi a Alemanha Ocidental. E o processo de reunificação alemão também foi feito, né, sob os auspícios da Alemanha Ocidental, ou seja, o que houve foi uma anexação da Alemanha Oriental, né, da antiga RDA, na República Democrática Alemã, à República Federal. A reunificação, como é chamado na Alemanha, é na verdade um eufemismo para anexação. A decisão de 90 repetiu o encontro na final de 86, a Alemanha Ocidental e a Argentina. Os alemães conquistaram o tricampeonato mundial com um gol de Andy Brehme aos 40 minutos do segundo tempo. Guilherme Monteiro é especialista em futebol alemão. Ele explica a importância que o camisa 10 tinha para aquele time. O jogo passava muito pelo Lothar Matthaus. Ele descia bastante no campo de defesa, procurando sempre receber a bola do Augenthaler, do Berthold. O técnico da Alemanha Ocidental no título de 90 foi o capitão da equipe campeã em 74. Franz Beckenbauer foi a primeira pessoa a alcançar tal feito. Com a sonorização de Cláudio Antônio, de São Paulo, Vinícius Moura. CBN, Histórias das Copas do Mundo. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Liga de Basquete Feminino é na CBN Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 8 da noite, mais 57 minutinhos, de volta com o Basquete CBN, direto da Arena Concórdia, intervalo de jogo, 48-33, 15 pontos a vantagem do Veracruz, faltando 7 minutos para terminar o intervalo. Deixa eu até mudar um pouquinho a câmera, porque aqui é o seguinte, ele deve ter mais ou menos uns 20 centímetros a mais que eu, né, Rê? Se eu tenho 1,80, antes de te apresentar, quanto você tem, Renan, de altura? 2 metros e 5 centímetros. Rapaz, então é muito mais que 20. Muito mais, se você quis ser assim discreto, são uns 20 a mais, Eu tá quis bom. dizer que eu sou alto, entendeu? Mais ou menos por aí, mas tem 35 centímetros a mais que eu, é muito mais. Gente, estou aqui com o Renan, treinador do Basquete Campinas. O basquete masculino tem as categorias sub-20, as categorias e a categoria também sub-18, representando Campinas tanto no Campeonato Paulista, quanto que vai começar o retorno agora no mês de agosto, quanto nos jogos regionais também. Uma equipe muito forte e que a gente vinha conversando aqui fora do ar, Renan, que de certa forma a gente olha e para quem não sabe que é categoria de base já imagina que é até profissional. Porque esses meninos com 20 anos de idade, fisicamente, em termos de estatura e de habilidade também já muito evoluídos, né? Prazer recebê-lo aqui na CBN. Opa, boa noite a todos, né? Prazer é todo meu estar aqui acompanhando aí essas quartas de finais aí do basquete feminino, tá um evento super legal aqui. Bom, os meninos quando chegam nessa idade de 20 anos, eles já estão frequentando adulto, né? Então os meninos já estão num nível bem avançado de desenvolvimento, né? Vindo das categorias de base. O nosso grupo ele tem 4 anos junto, então ele veio dos 16, agora está com 19.
E assim, o Campeonato Paulista é um campeonato muito disputado, né? Tem muitas equipes jogando NBB, que tem a sua base no 20, que é a última categoria de base, né, de formação. Então a gente joga com atletas aí frequentemente que estão jogando profissional e o nível da competição é altíssimo, assim. Então tem sido muito bom participar, né? O primeiro ano que a gente está com a categoria sub-20, tem os meninos 18 que estão subindo. E eu acho que só tem a agradecer a cidade de Campinas, né? Todo o projeto que eles têm feito com o Dom e o pessoal do Campinas Basquete Clube lá no Tênis Clube. Acho que tem sido super, super valioso assim, participar desse ano do campeonato, né? A gente vê as pessoas vindo aqui à Arena Concórdia, não pagam nada para entrar. Quem quiser acompanhar os jogos dos meninos também podem ir até o Tênis Clube. Como que funciona, Renan? Sim, a entrada é totalmente gratuita, né? Da mesma forma que a gente faz um evento aqui, né? Tá vendo o evento aqui? A gente também faz um evento lá pro dia do jogo, né? Que é para o pessoal se sentir à vontade, puxar a torcida e tentar acompanhar o evento lá do nossos jogos o melhor possível. Esses jogos são lá no Tênis Clube de Campinas. Todo o calendário tem no Instagram do Campinas Basquete Clube dos jogos, então o pessoal pode acompanhar por lá, ou mesmo no site da Federação Paulista, né? Nossos jogos do retorno voltam dia 1º de agosto, a gente joga contra o Paulistano, mas é lá em São Paulo, nas duas categorias. Nosso primeiro jogo em casa é contra a Hípica de Campinas, tem um clássico da cidade, dia 10 de agosto, no 18, e aí o retorno vai ganhando forma ali, né? Das equipes que disputam esse campeonato, o que a gente encontra? Quais são esses times? Alguns deles, né? Hoje no Sub-20 a gente tem os principais clubes de São Paulo, né? Tem Pinheiros, Paulistano, Palmeiras, Corinthians, São José dos Campos, 15 de Piracicaba, Rio Claro. A maior parte dos clubes que estão jogando NBB tem uma representatividade nas categorias de base, né? Franca. Então, assim, tem sido um campeonato muito disputado, né? E é, de certa forma, uma visão para as equipes profissionais acabarem colhendo dos jogadores mais jovens. Ali a gente tem uma geração bem boa nessa idade, né? Com meninos até 19 anos. E a gente está tentando ajudar eles a projetar a carreira e contribuir o máximo que a gente consegue, né? E aí, até por isso que é o que você falou, né? Muitos deles, às vezes, frequentam ali o time de cima, voltam, disputam, porque são equipes que disputam NBB também. Existe, não sei se isso já chegou a ser discutido, já chegou a ser falado alguma vez, mas existe uma pretensão de que em Campinas também, num futuro, se tenha uma equipe profissional? Acredito que sim. A gente tem, como eu falei, a gente tem esses meninos fazem 4 anos, já é praticamente os mesmos meninos que estão com a gente. Com a ideia de jogar eles cada vez mais para cima e no futuro, quem sabe, montar uma equipe profissional ou um adulto com os meninos mais novos mesmo e entrando em campeonatos. Claro que isso depende de financeiro, né? Se o clube conseguir alguns suportes financeiros que possam promover isso, seria excelente. Pelo menos ter uma equipe adulta em Campinas, que eu acho que é uma cidade que gosta muito de basquete, né? O pessoal do basquete feminino já está bem firme, bem tradicional na cidade. Eu acho que se a gente conseguir vir junto com o masculino ia ser ótimo, assim. Então, eu acho que eles têm o projeto, têm a ideia, a questão mais é de conseguir o suporte financeiro para projetar esses meninos que estão subindo e aí conseguir algum auxílio de algum profissional mais experiente e tal, para quem sabe entrar no Campeonato Paulista aí para iniciar as coisas, né? Renan, obrigado por estar aqui com a gente, acompanhando também o jogo. A gente vai se falando e com certeza, quem sabe, transmitindo também o jogo dos meninos. Com certeza, pode aparecer por lá e vamos Veracruz, vamos torcer aí hoje, que hoje Veracruz é Campinas, né? Obrigado pela participação e sejam bem-vindos lá no Tênis Clube quando vocês quiserem. Valeu, obrigado ao Renan, treinador da equipe do Campinas Basquete. Renata Rondini, 1 minuto e 21 para terminar aí o intervalo, as equipes já voltaram para a quadra e agora é o seguinte, Rê, agora não tem mais o que falar, não tem mais o que conversar, até o intervalo já foi, agora é partir para cima, tentar manter essa diferença e conseguir chegar à classificação à semifinal, Rê. Exatamente, agora sim, mas também não pode ter o pensamento de só defender e só ficar guardando essa vantagem. Precisa continuar construindo uma história no jogo. Veracruz, óbvio, volta desse intervalo com uma situação mais confortável, mais confiante. A estratégia do alemão sobre ter uma boa defesa para ter mais oportunidades do ataque, mais tranquilidade para arremessar, sem dúvida nenhuma, é certeira. A gente que vem acompanhando o time desde a fase classificatória
percebeu uma evolução nesse setor defensivo, sim. Aquela marcação dupla, aquela agilidade que ele pedia ao longo dos jogos da fase classificatória está acontecendo naturalmente agora com a equipe. E se a gente contar um pouquinho do que está sendo essas quartas de final entre Veracruz e Blumenau, são jogos que foram muito brigados, muito apertados. No primeiro jogo lá em Blumenau, que Campinas acabou perdendo, foi 87-72, uma diferença razoável, uma diferença boa, mas não é nada absurdo. Segundo jogo aqui em Campinas, no último domingo, que o Veracruz empatou a série com 69-56. Então você vê que fica ali, ó, né, de 8, 10, vai um pouquinho mais, e é o que está construindo hoje aqui, dentro de casa, nesses 15 pontos de vantagem aqui. Teve outro jogo, né, além do nosso, que está no terceiro jogo de série. O César Araraquara foi o que fez 2-0 para cima do Mesquita nessas quartas de final, o time do Rio de Janeiro, e acabou em 2 jogos garantindo a vaga na semifinal, o César Araraquara. Já o Sampaio Basquete precisou aí de um pouquinho, também foi 2-0. Quem precisou de um pouquinho mais foi o Santo André, que conseguiu despachar o Ituano só no terceiro jogo da série. Então a gente percebe que o primeiro e o segundo colocado tiveram vida, teoricamente, um pouquinho mais tranquilo nesses playoffs. O terceiro e quarto colocado, agora que é o Veracruz, está tendo que disputar o seu terceiro jogo. Vamos confiar que se a estratégia tá boa, é só manter a constância que a Lizzy quer, que ela vem. Ela falou várias vezes na entrevista para você que é necessário ter a Licinara aí contando pra gente que precisa da regularidade e constância que o resultado acontece. E começa o terceiro quarto, começa o segundo tempo de jogo, você acompanhando com a gente aqui nos 99.1 da CBN Campinas, também nos nossos canais do YouTube. Vem a Tássia pro ataque, 48-33. 15 pontos é a vantagem, olha a Licinara. Soberana lá dentro do garrafão. Foi pra cima da marcação e com o braço esquerdo colocou lá dentro, marcando 2 pontos mais, 50-33. Vem agora pro ataque. A Leila recebeu, tem a Tati Castro pedindo bola, mas ela prefere ir lá dentro, só que a Isa conseguiu a recuperação. Faz o passe pra Licinara, essa devolve pra Bia. Vem trabalhando, olha a tentativa, ela bate no ar e não cai a bola da Yasmin na tentativa do arremesso de 3 pontos. O rebote é de Blumenau. Vem a Leila batendo bola, tem a Maria Paula pedindo, mas ela prefere voltar lá atrás e começar com a Tati Castro. A inversão da jogada lá dentro, essa bola bate no garrafão e não cai. Era por ali a tentativa agora da Sil. Tem rebote, tem contra-ataque do Veracruz. Recebeu, bate bola, a Bia. É a armadora campineira, ela vai pra cima da marcação da Vitória. Agora ela prefere começar tudo de novo. Vem trabalhando ali com a Yasmin, devolve de novo com a Bia. Tem a Licinara pedindo bola, mas ela prefere aqui na ponta para a tentativa da infiltração. Aí estourou, né? Aí trabalhou demais. Quando a Yasmin recebeu essa bola, já tinha estourado o prazo de o tempo de 24 segundos para o arremesso. Por isso, a posse de bola é para a equipe de Blumenau. É o basquete da CBN Campinas trazendo para você as emoções do jogo 3 das quartas de final. Playoffs, meus amigos. Olha o contra-ataque da equipe de Blumenau. A Leila fez o passe ali agora para a Sil e a Sil colocou lá dentro, marcando 2 pontos, mais 35º ponto da equipe catarinense, 50-35, 15 pontos, segue a vantagem. Vem a Isa Sangali recebendo bola, batendo bola. Ela faz o passe para começar ali com a Tássia, vai tentar de 3! Mais espetacular o arremesso da agora da Tássia, colocando mais uma de 3, 53-35. Quando o Blumenau tenta chegar, o Veracruz vai lá e coloca uma bola de 3 e agora a falta de ataque. A falta de ataque de Blumenau. Renata Rondini, 18 pontos agora a vantagem. Parece que o time tá mais focado do que todas as vezes que a gente acompanha essa equipe, Rê. Tá focado e tá assim, todo mundo chamando a responsabilidade. Nessa última cesta aí de 3 pontos da Tássia, nasceu da Isa avisando pra Bia: eu carrego e você infiltra. No que ela infiltrou, ela levou uma marcação, porque esperava que a armadora ia fazer a jogada. E a
a nossa Isa Sangalli, sentindo falta até do Guarizo para cantar umas músicas para ela aqui, ela fez certo e ela deixou a taça livre para arremessar de 3 pontos. Então é toda chamando a responsabilidade e invertendo a construção de jogadas, o que está deixando o Blumenau confuso em alguns momentos de marcação. E agora a Bia coloca mais uma de 3. Mais uma conversão de 3 pontos da Bia, 56-35, 21 pontos de vantagem. A gente tá pertinho da Bruna aqui, a treinadora de Blumenau, ela tá até quieta. Braços cruzados, olhando, tentando imaginar o que ela pode fazer. Porque avassalador o time, tá parecendo um trator. A equipe ou o time do Veracruz essa noite. Tá de volta ali a quadra, a Luana Souza, para a equipe de Blumenau, e é ela quem vai repor bola. Faltando 6 minutos e 47 para terminar o terceiro quarto. Recebeu a Leila de 2. O arremesso foi de longe, mas de 2. Ela já estava dentro da área dos 2 pontos, por isso 56-37, 19 pontos de vantagem. Vem trabalhando a Bia. Ela faz o passe para Isa Sangalli. Ainda tá na área dos 3 pontos, na zona dos 3 pontos. Ela tenta a infiltração foi ruim, mas conseguiu a recuperação. O time do Veracruz, e aí essa bola bateu fora, né? Quando ela foi tentar a batida, a Isa, a bola bateu fora, mas teve um desvio. Por isso é fundo quadra pro Veracruz. Faltando 5 segundos para estourar o tempo do arremesso. Vai repor a bola em quadra a Bia. Lá no fundo. Já no garrafão tá pedindo bola a Isa, ela recebe, faz o passe pra Licinara, vai pra cima da marcação, devolve pra Isa! No estouro do placar, no estouro do tempo, a Isa coloca lá dentro, 58-37, 21 pontos é a vantagem. Vem trabalhando a equipe de Blumenau para tentar diminuir o placar, para tentar voltar pro jogo, porque nesse momento o jogo é todo do Veracruz. Leila fez o passe para Vitória, toco! Olha o contra-ataque da Isa para Licinara, para bandeja lá dentro. Meu Deus, que time é esse? Renata Rondini. A Isa fez o toco, fez o passe no momento certo, a infiltração, a bandeja da Licinara, e aí 23 pontos a vantagem nesse momento. 23 pontos de vantagem. Foi um toco aqui na nossa frente, que a gente viu aqui no cantinho aqui da lateral aqui de quadra. Deu o passe e a calma da Licinara para receber e fazer o que estava esperando dela. A cesta ali com maior calma. E ao mesmo tempo o restante da equipe já incendiando esse ginásio e trazendo a torcida junto, que foi o que a Bia fez agora nessa parada de tempo que Blumenau pediu até para poder reorganizar aí o time, tentar essa reação. A torcida veio junto com a Bia. Se dentro de quadra o clima tá quente, tá pegado, a temperatura aqui em Souza está caindo, que para que a gente que tá aqui na arquibancada tá ficando gelado. Souza normalmente é um pouquinho mais frio que o centro ali de Campinas, para quem não é aqui da nossa cidade, entendeu? O friozinho que tá ficando em Souza, uma região com um pouco mais de montanhas e vales aqui, a coisa fica mais gelada, mas em quadra o calor tá lá em cima, a temperatura da pressão, e pode esperar. Não vejo Veracruz baixando guarda, eu vejo Blumenau tentando a reação para igualar esse trator que tá passando por cima, e precisa ficar atento agora. Tem mais 5 minutos e 48 desse terceiro quarto, e depois é a vida ou é a vida. Para Veracruz é administrar, e para Blumenau aí para deixar para o último quarto, para puxar a vontade, a necessidade de uma virada, vai ficando a pressão, vai ficando muito grande. Se terminar, se virar esse último, desse terceiro pro quarto quarto com 20 pontos de vantagem, é muito difícil. Vem a Luana Souza, agora pro ataque. Olha a pressão, gente, olha a marcação do Veracruz. Agora tem a falta, né? A Licinara cometeu a falta para cima da Tati. Foi apenas a segunda falta coletiva da equipe campineira. Tem uma falta apenas, Blumenau, nesse terceiro quarto. A Manu tá voltando para a quadra. Tá indo descansar a Yasmin. E Blumenau vem para ataque.
com a Leila. Recebeu ali na zona dos 3 pontos. Ela ia para arremesso, mas a Tássia veio na marcação. A tentativa da Vitória lá no fundo, lá dentro do garrafão. Consegue colocar essa bola lá dentro. Era a Tati marcando 2 pontos mais. 60-39, Veracruz na frente. Trabalha a Bia, encontra a Manu. Lá pelo lado direito, ela consegue de novo trabalhar com a Bia. Vai na infiltração. Voltou com a Manu, não. Aí pressionada, a Manu saía do ponto de origem quando a Bia tentou devolver essa bola, mas não tinha ninguém por lá. É lateral, quadra para Blumenau. E a galera vem junto com o time do Veracruz. Boa presença do torcedor essa noite aqui na Arena Concórdia. E aí, de pressionar, o erro de ataque de Blumenau. Faltando 4 minutos e 56 segundos para terminar o terceiro quarto. 60-39, 21 pontos de vantagem para o time do técnico alemão. Vem trabalhando a Bia, faz o passe para Alicinara, tem a Manu pedindo bola, recebeu, bate bola, ali na zona dos 3 pontos, na entrada do garrafão. Isa Sangali faz o passe para Tássia, a bola bate no ar e não cai. Deu rebote, recebeu ali a Tati Castro. A Tati não, a Tati tá lá dentro, né? A Vitória é quem tá com a bola. Ela faz o passe pra Luana. Bola bate no ar e não cai. Deu rebote e agora falta. E a Tássia tá dizendo quem fez realmente, né? A falta. A Sil é quem recebeu essa bola. Ela já ia pro arremesso. Por isso, 2 lances livres pra camisa 11 do Veracruz. Segunda falta, terceira, melhor dizendo. Falta coletiva da equipe campineira. Tá conversando ali a Tássia com a arbitragem. Ela não concordou muito não ali com a marcação, mas de qualquer forma tá marcado, né? Vem pro arremesso, a Sil converte. Era a Isa quem conversava, não a Tássia. A Tássia tá aqui. Converte a Sil. 40º ponto. 60-40, 20 a vantagem. A galera vem na vaia. A galera vem na vaia para desconcentrar. A Sil bate no ar e não cai. E deu rebote da Licinara, a dona do garrafão, seja aqui na defesa ou no ataque. Bia tá com a bola, vem para a armação. Tem pedindo ali a Tássia. Ela recebeu, fez o passe para Isa. E aí a Isa pressionada demais, né? Tentou fazer o passe lá na ponta para Manu, mas estava atrapalhada. Faltando 9 segundos para o arremesso. Teve o desvio ou a falta? A arbitragem tá marcando, hein? A arbitragem tá marcando. Eu fiquei com a impressão que foi falta pra cima da Isa. Pra cima da Manu. A Isa fez o passe. Eu achei que foi um passe longo. Eu achei que no passe mesmo eles cometeram a falta na Isa. Ou pode ser na Manu lá na ponta, na tentativa, né? Mas pelo jeito a arbitragem tá dando um arremesso lateral aí pra Blumenau e colocando a bola em jogo. Muita reclamação do banco aqui de Blumenau e a arbitragem foi na delas. Vem a Leila agora, já passa da metade da quadra. É Blumenau tentando diminuir a vantagem do Veracruz Campinas. Faz o passe, tem a Vitória pedindo bola. Ela recebeu, tem a Sil. Aí a Sil foi deitar o passe e não conseguiu. Olha a Tássia no contra-ataque. Altíssima velocidade, tem a Isa lá dentro. Ela prefere inverter para Manu. Ela fez, queria de 3, mas segurou essa bola. Começa tudo de novo com a Bia. 11 segundos para arremesso, vai administrando. A Bia bate bola, faz a proteção. Alicinara, a Bia infiltrou. Não deu nem aro essa bola. Não deu nem aro. A Sil ficou com o rebote, fez o passe. Olha a Bia conseguindo a recuperação pra cima da Leila. Tássia recebe bola. A galera aplaude a Bia. 16 segundos para arremesso. Vem a armadora do Veracruz Campinas trabalhando, batendo bola. Tem a Vitória na marcação. Alice passa atropelando a Vitória. Isa Sangali recebeu, faz o passe pra Bia. Bia pra Manu. Lá dentro pra Alicinara. Espetacular! Que infiltração da Licinara, que passe e depois o erro no ataque da equipe de Blumenau. Renata Rondini, eu vou ser sincero, Rê, a não ser que mude muito a postura dos dois times, do Veracruz para pior e de Blumenau para melhor. Não vejo como o Blumenau tirar uma vantagem de 22 pontos da forma com que as equipes estão jogando.
tempo para isso? É claro que tem. Mas a forma dos times, parece que o jogo vai se encaminhando, Rê. Você tem razão no sentido de que se a realidade de performance continuar do jeito que está exatamente agora, se Blumenau não crescer nessa partida, não tem mais chance de reação. Porque a Alice foi muito clara na constância que foi conversado para ter durante esse jogo, para manter a pegada do começo ao fim. Então Blumenau vai ter que fazer um esforço muito maior, conseguiu aí um ponto a mais agora com a Tati Castro, mas precisa de um pouco mais, precisa render mais e errar menos. Blumenau está deixando escapar muitas bolas de rebote e em alguns ataques deixando a bola escapar. Aquele toco da Bia foi uma desatenção total da equipe de Blumenau. É basquete, tem muito tempo de jogo? Tem, mas Blumenau vai precisar muito para fazer frente ao Veracruz aqui em casa hoje. E até por isso algumas mudanças. Olha a Tati dentro do garrafão, ela não consegue o arremesso, teve um toco, ele foi bem um toco, mas uma disputa de bola. Recebeu ali na ponta, vem na entrada do garrafão, a Manu tentou o arremesso, não conseguiu. A Licinara pega o rebote e coloca lá dentro. O que tá jogando a tal da Licinara hoje, meu Deus do céu. Pegando os rebotes e conseguindo embaixo do garrafão fazer os pontos. 64-42. Daqui a pouquinho, depois de Veracruz e Blumenau, tem Taça Libertadores da América. Ah, corintiano, prepare o seu coração. Oscar Ulisses vai trazer todas as emoções aqui nos 99.1 da CBN Campinas. 0-0 no jogo de ida. Novo empate, seja pelo placar que for, a decisão vai para os pênaltis. Corinthians precisa vencer para ficar com a vaga. E aqui, quem tá ficando com a vaga é o Veracruz. Tem ataque agora para a equipe campineira. Daniels está em quadra. E é ela quem arma a jogada. Faz o passe para Manu. 9 segundos para o arremesso. Recebeu por ali a Yasmin. Converte mais uma. A Yasmin pisou nada. Tava na zona dos 3 pontos. Mais uma de 3. Vai a 67 a equipe do Veracruz. 67-42. Vitória. Faz o passe para Maria Paula. A tentativa de 3. Bate no ar e não cai. O rebote é do Veracruz. Fica com a bola Daniels. Ela faz o passe lá na ponta. Pediu, recebeu aqui a Manu. Vai começar, tem a Licinara dentro do garrafão. A Manu faz a finta, vai pra dentro. A falta e os pontos. A falta e os pontos da Manu. Pode ser mais um ataque de 3 pontos. Que seriam, Renata Rondini, 2 ataques seguidos de 3. Em 2 chegadas, 6 pontos. E a vantagem só aumentando, Rê. A vantagem só aumentando do Veracruz, a confiança então tá lá nas alturas. As meninas que estão no banco de reservas do Veracruz vibra absurdamente, porque agora a cesta do Veracruz é bem à frente delas. Enfim, tudo tá conspirando a favor. E é essa atmosfera que fica difícil para Blumenau. O time não tá conseguindo render, não tá conseguindo puxar o contra-ataque. E aí tá complicando, a vantagem só vai aumentando pro Veracruz e a gente não vê essa reação de Blumenau. Sinceramente, faltando aí os pouco mais de 38 segundos para fechar o quarto, precisava de uma reação para dar ânimo pro último quarto de jogo para Blumenau. Porque tá caindo, a cada tempo que tá passando, o time tá caindo em quadra. 70-44. 26 pontos a vantagem. Vem Daniels. Olha a pressão pra cima da Daniels. Conseguiu recuperar a Maria Paula. A Daniels brigou, mas a bola é de Blumenau. A Maria tentava passar forçando por ali. Méritos, né, tanto da Tati quanto da Maria Paula, que conseguiram na pressão roubar essa bola e fazer com que a Daniels errasse. Faltando 15 segundos e 8 centésimos para terminar o terceiro quarto. Vai ter só mais um ataque, né? Mas é apenas arremesso lateral. Essa bola saiu, não teve falta, não. É apenas arremesso lateral e aí é pro time campineiro, porque a Maria Paula tocou por último na bola. Mais um ataque, recebeu a Yasmin. Tem a Manu pedindo bola, tem a Daniels abrindo lá na ponta. A Manu vem trabalhando, vai pra cima Manu, fez a infiltração, usou a tabela e caiu. 2 pontos mais, 3 segundos para terminar. Leila, a Maria vai ter que arremessar. Olha, a Daniels pegou a bola, mas aí estourou.
Aí também não daria. 72-44, 28 pontos a vantagem. Rápido intervalo, daqui a pouquinho tem o quarto pra você. Liga de basquete feminino é na CBN Campinas. Liga de basquete feminino é na CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Barbacoa, muito além da carne. TI 9, Sistema de Gestão. Transforme sua vida. Dê um up na sua saúde sexual. Na Clínica Upman, você encontra tratamentos para os diversos tipos de problemas que afetam a saúde sexual masculina, como a disfunção erétil, falta de libido e ejaculação precoce. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19 998005939 e desfrute de momentos especiais com quem você ama. WhatsApp 19 998005939. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI 9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19-3794-1200 ou ti9.com.br. TI 9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Liga de basquete feminino é na CBN Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 9 da noite, 26 minutinhos, faltando 4 minutos para começar a decisão lá na La Bombonera, Corinthians e Boca Juniors. No quarto, se sair um golzinho lá, nosso Elton Grimaldi vai subir aquele som maravilhoso pra gente. Agora vai começar o quarto. Bola já no alto, começa o último quarto de jogo e agora é a vida do Blumenau, a vida do Veracruz, que tem uma vantagem espetacular de 28 pontos. Essa é a vantagem do time campineiro, que agora vai ter que jogar com o psicológico e o Blumenau jogar com a raça. É o que resta para a equipe catarinense, que vem para o ataque. 72-44. Pediu bola, recebeu por ali a Tati Castro. Ela faz o passe para Luana. A tentativa do arremesso deu rebote, bateu no aro. Vem a Daniels com a bola, tem a Manu passando por ali, tem a Isa, tem a Yasmin, ela prefere segurar, agora faz o passe pra Manu, pra Yasmin, tava na zona dos 3 pontos, mas sem espaço, ela começa tudo de novo, faz o passe pra Isa, vem trabalhando de novo a Daniel, 6 segundos pro arremesso, tem Manu pedindo bola, vai pro arremesso, e Yasmin fez o corta-luz de 3, mas aí é bom. A bola nem no aro bateu. Olha, a Maria Paula não tá jogando mesmo, não veio pro jogo. A tentativa da armação deu sorte porque ela sobrou pra Leila, que consegue a infiltração. Marca 2 pontos, mais a Leila. Coloca lá dentro, vai a 46 Blumenau. Diminuindo a vantagem para 26 pontos. Daniels trabalha a bola. Ela recebendo de volta, fazendo o passe lá dentro pra Manu. E aí, vai com a Lê Rodrigues e a Lê coloca lá dentro. Marcando 2 pontos mais. Lê Rodrigues pro Veracruz. 74-46. Pediu bola, recebeu a vitória. Ela faz o passe pra Luana Souza. Vai no corta-luz. Pra cima da Daniels. Tem a falta agora da Daniels. Cometeu a falta ali pra cima da Tati Castro. 2 arremessos livres, porque a Tati já ia, né, pro movimento do arremesso. É apenas a primeira falta coletiva, mas por isso, como ia já pro arremesso, 2 lances livres para Tati Castro. Escute aí a galera, ó. É a vaia pra cima da Tati. Ela vai pro arremesso e erra. E deu certo, eu acho que de alguma forma a vaia. Perdeu a concentração. A vaia valeu, tirou a concentração da Tati. Que eu confesso pra você, sou fã, Renata. Joga demais a Tati, impressionante.
Ela vai pro Temos segundo. a Licinara de um lado, temos Tati Castro do outro, que é Exato. rainha de garrafão nas viradinhas, né? Eu queria ter a Exatamente. facilidade que Lê Rodrigues teve no lance anterior. De ladinho, jogou, arremessou como se fosse uma facilidade de fazer aquilo. Parece Aquela habilidade tão assim, fácil. tranquila. Nossa, também queria. Perde o ataque o time do Veracruz. Vem a Maria Paula. Ela gira pra cima da Manu. Começa a trabalhar com a Leila. Tem a própria Maria Paula pedindo. A Leila vai de 3! Cestaça! Linda a cesta da Leila. De 3, converte. Vai a 49 o time de Blumenau. Olha o passe lá dentro pra Manu, pra Lê Rodrigues. Ela girou, conseguiu a falta, mas não os pontos. E ela vai para 2 arremessos livres, já ia para o movimento do arremesso. Sofreu a falta a primeira coletiva da equipe de Blumenau. 74-49, 16 pontos, 26 pontos a vantagem do time campineiro. Vem Lê Rodrigues na concentração. E ela perde o primeiro arremesso. Ô Renata, Rondina, eu vou contar aqui uma história. Quando eu era menor, meu esporte preferido era o basquete. E eu arremessava igualzinho a Lê, ó. Ela gosta de ir lá no cantinho da linha, ela não vai no meio. Eu arremessava igualzinho. Só que eu errava muito mais do que a Lê. O meu aproveitamento era de 3, 4% no máximo. Essa é a preferência do que a gente fala no futebol, até o ângulo, bater com a Isso. direita, bater com a esquerda. Exato. Por onde eu gosto de chegar na área, isso onde eu aí. tenho mais domínio ou facilidade, é o arremesso do basquete. Esse posicionamento ali, mais pro cantinho, mais pro meio, na reta da cesta, é preferência da técnica de cada atleta. Converte agora, a Tati coloca essa bola de 2. Ela pisou na linha, estava muito próxima da zona dos 3 pontos. Mais 2 pontos para o time de Blumenau. Vem Daniels trabalhando. Galera pediu a falta para cima da Manu, hein? Que seria a 4ª falta da vitória. A 4ª falta individual. Olha o passe. Lá dentro para Lê Rodrigues. Encontra a Manu na tentativa. Toco. Aí o toco da vitória para cima da Manu. Começa a trabalhar com a Leila, faz o passe para a Vitória e a falta. A Vitória ia para a bandeja, sofreu a falta, não conseguiu os pontos. Poderia ser um ataque de 3, mas vai tentar o ataque de 2 pontos apenas a jogadora de Blumenau. 75-51, volta para a quadra a Isa Sangali. A Daniels vai descansar um pouquinho, a Bia também está em quadra, Yasmin está em quadra, Tássia está em quadra, Manu. E quem vem para o arremesso é a Vitória. Vai para cima da 22 de Blumenau. Vamos ver se vale. Escute. E pela comemoração, é óbvio que ela errou. Pede o primeiro lance livre a Vitória. 75-51. Vaias para cima da Vitória. E agora ela converte. Coloca lá dentro. 75-52. A Bia tá em quadra, a armadora do Veracruz Campinas trabalhando pra cima ali da Leila. Ginga para um lado, ginga para o outro. Consegue fazer o passe ali na entrada do garrafão. E aí tem a falta lá dentro, né? Ou na tentativa de passe na realidade da Lê. A falta foi marcada pra cima dela. É a 4ª falta individual da Vitória, hein? 4ª falta individual, até por isso. Vai voltar ali para a quadra agora a Sil, camisa 11, e a Vitória. A Vitória não é a Vitória, é a Tati, né? Quem cometeu a 4ª falta individual. Vem agora para a jogada a Isa Sangali. Ela faz o passe para Bia. Bate bola na entrada do garrafão. Tem a tentativa. Conseguiu no giro para Isa. A bola bate no ar e não cai. Deu rebote lá dentro. Olha o contra-ataque em velocidade, mas que maravilhoso o passe para a Leila agora. E aí toda a experiência da Leila, ela usa a tabela na bandeja, consegue fazer mais 2 pontos, 75-54, 21 é a vantagem. Renata Rondini, faltando 6 minutos para terminar. O Veracruz vai conseguindo manter aí a diferença. Às vezes cai para menos de 20 pontos, mas aí já volta. Vamos até ver esse ataque antes do seu comentário da Bia. Faz o passe ali para a Tássia. Começa com a Yasmin. Tá na zona dos 3 pontos. A tentativa do passe lá dentro
mas deu recuperação para a Vitória. O passe lá dentro, a Sil girou e conseguiu. Agora, por exemplo, ó, a diferença cai para 19, Rê. Mas vai tentando manter essa boa diferença o time do Veracruz. O Veracruz está valorizando o posse de bola, deixando para arremessar nos últimos ali segundinhos mesmo, valorizando o tempo, valorizando o arremesso. Só que com isso ele corre o risco de tomar toco, de tomar a recuperação que vem acontecendo com o Blumenau. As últimas 3 descidas veio nesse sentido de Blumenau. Só que tá aí o Veracruz. Lê Rodrigues, essa Lê. doeu. 2 arremessos, Nossa. bateu, voltou e ela não conseguiu. Mas é uma faixa perigosa, eu ainda acho, abaixo dos 20 pontos de diferença. Por mais que faltem 5 minutos de quarto, eu acho perigoso manter essa calma, né, de arremesso só no finalzinho. E se a Vitória tivesse convertido agora essa bola de 3 pontos, a diferença cairia para 16. Vem pro ataque de novo o time de Blumenau. Dá uma desconcentrada o Veracruz, mas aí não converte. Esse está sendo o problema também de Blumenau, né? Quando consegue recuperar, não converte. E aí agradece o time campineiro. Bia trabalha com a Tássia. Devolve para Bia. Tem a Maria Paula na marcação. Agora fechou para cima dela. Assim, olha o passe para Isa lá dentro. Coloca 2 pontos mais. 77-56. Volta a ser de 21 a vantagem. Uma vantagem muito tranquila. Faltando 4:14 para terminar o jogo. Vem a Leila. Faz o passe lá dentro para Sil. Nem aro. Airball. Daqui a pouquinho tem Boca Juniors e Corinthians. Libertadores da América aqui na CBN Campinas. Vem trabalhando agora a Bia. O Veracruz muito próximo de conquistar uma das vagas às semifinais para enfrentar o César Araraquara. Olha o passe lá dentro para Lê Rodrigues. Que giro! Que giro! Meu Deus! Espetacular o lance da Lê Rodrigues. O banco todo ficou de pé e a Bruna pediu tempo. Palmas para Lê Rodrigues agora, Renata Rondini. Depois desse giro da Lê, se redimiu daquelas 2 cestas que ela não conseguiu converter e obrigou o Blumenau a parar, porque já tá difícil a situação. Fazendo ainda esse baile, não. Então vamos parar, vamos pôr a cabeça no lugar, olhar pro tempo e pensar, é possível, Pio? Não dá, né? Não é possível. 23 agora, 23 pontos agora a vantagem. Com 3 minutos e 49. É muito complicado. É assim, Veracruz baixar a guarda de vez e Blumenau cresceu que não foi o jogo inteiro. É muito difícil, é muito complicado. Não é impossível, porque a gente fala aqui em esporte, tudo é possível até o último segundo que estiver valendo o jogo. Mas na construção do que foi o enredo aqui em Campinas hoje, esse jogo, muito difícil o Blumenau conseguir isso. Veracruz com certeza, olha lá, já tá de pé, já tá voltando para a quadra, acabou o tempo aí pedido, bem tranquilo para administrar essa vantagem e garantir, chancelar sua passagem aí para essa semifinal diante do César Araraquara. E aí que coisa, hein? Sampaio contra Santo André, Veracruz contra Araraquara. E aí Araraquara vai ter a vantagem, né, de 2 jogos em casa, se for necessário, da série de 3. Com certeza as datas ainda vão ser definidas, mas deve começar aqui a semi e o segundo jogo lá em Araraquara. Recomeça o jogo, 3:38 para terminar a partida. Olha o passe para Luana Souza na entrada do garrafão, bate no aro, não cai e tem a falta da Vitória. Tem a falta, essa bola bateu na verdade do lado de fora. Ela bate na tabela, mas por fora, né? Depois de bater no aro, por isso é fundo bola para a equipe campineira. 79-56, 3:30 para terminar. A pressão da Maria Paula para cima da Bia, mas ela consegue se desvencilhar, consegue abrir o espaço, faz o passe para Lê Rodrigues, encontrando a Manu, tá jogando um partidaço também a Manu. Ela vai para infiltração e para cesta. Vai para infiltração e para cesta. Converte mais 2 pontos, Manu, 81-56. Vem a Leila para o ataque, a tentativa, deu rebote e a falta. A falta agora da Tássia para cima da Sil. A Sil recebia essa bola já indo para o arremesso, por isso 2 lances livres. Terceira falta coletiva do time do Veracruz. 3 faltas tem também a equipe de Blumenau.
e faltando 3:03 para terminar o jogo. 81-56. 25 pontos a vantagem. Converte o primeiro arremesso livre a Sil. Diminui essa vantagem para 24 pontos. 81-57. Vem agora a Sil de novo para o arremesso e agora ela foi bem, né? 100% de aproveitamento nessa série. Converte os 2 arremessos. Bia vem na velocidade. A Leila na marcação. Ale Rodrigues se desvencilha da marcação. Olha o passe, a tentativa. Ele não precisa dar essa exagerada, né, Manu? Forçou um pouquinho ali. A Manu tentou o passe rápido. Por isso, fundo quadra para o time de Blumenau. Anunciando que na próxima quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, tem CSA e Ponte Preta aqui nos 99.1 também, nos canais do YouTube da CBN Campinas, com a narração de Roger Williams. Ele estará de volta. Depois de um longo período, o Roger estará de volta, já recuperado da Covid, já se recuperando lá também da garganta, da faringite, que pegou metade. Essa faringite pegou metade de Campinas. Todo mundo que você conversa estava sem voz. Na quinta-feira, às 7 da noite, tem Ponte Preta e CSA e Ponte. E no sábado, a partir das 11 horas da manhã, abertura no YouTube, 10h30, direto do Brinco de Ouro, tem Guarani Cruzeiro com a narração de Carlos Cabela. Hoje ainda tem futebol, como a gente vai informando daqui a pouquinho. Daqui a minutos, terminando o Veracruz e também a equipe de Blumenau, tem Corinthians e Boca Juniors. A cena em quadra agora, Pio, foi assim, o pessoal todo atento, né? A falta que a Manu sofreu ali, foi uma bola, na verdade foi fora da bola, uma cotovelada, claro que sem intenção. Mas enquanto estava parado, Maria Paula e Bia trocando uma ideia, sorrisos, isso é o esporte, isso é ser atleta. Tá valendo o jogo, são rivais nesse momento, mas tem o companheirismo de serem atletas brasileiras, né? E trocar essa ideia. Manter sempre o fair play, sempre que possível. Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Esse é o gostoso do esporte. Vem a Bia, ela faz o passe para a Yasmin. Olha que encontrada ali com a Isa, mas não deu tempo. Vai para 3, vai para 3! 3 pontos, mais a Ale Rodrigues não tinha marcação. E aí, ela foi para a cesta. 84-58, a Leila na tentativa. Quando a Isa foi pro toco, ela encostou no pulso ali, né, da Leila, por isso a falta marcada. Não sei se a Leila pisou na linha dos 3, não, mas imagino que venha para 3 arremessos agora a Leila. Vamos ver o que a arbitragem vai dar. 84-58. Agora tá um pouco difícil de fazer a conta, 24, 26 pontos. Converte a primeira, cai para 25. Vai ficando muito alto o número, vai ficando mais difícil de fazer a conta da diferença. Vem a Leila de novo pro arremesso, converte o segundo. Olha lá, a Leila tá dizendo que eram para 3. É, e eu concordo com ela. Eram para 3, porque ela ia no arremesso de 3 pontos, por isso 3 arremessos. Tá em quadra agora a Drai. Pro time do Veracruz, o alemão já começa até a rodar o time, né? A Drai tá em quadra, a Luana ali também que entrou, já vem para a armação, começa a rodar o time. Recebeu o passe a Isa, encontrando ali a Tássia, mas ela perdeu a bola, recuperou. Olha a Dry, faz o passe. Ah, Luana, vai de 3, Luana, entrou agora, vai. Olha o passe para Yasmin, Assassin de 3! Ela olhou para o alemão, eu não sei se o alemão pediu para ela segurar um pouco, para matar o tempo, e mesmo assim ela foi para arremesso, ela converteu, o alemão virou de costas, ela olhou para ele. 87-61. Renata Rondini, Veracruz Campinas na semifinal para enfrentar o César Araraquara. Veracruz com a obrigação cumprida, missão mais do que cumprida aqui, jogando bem, evoluiu demais na sua defesa, na sua marcação, que era um ponto ainda mais frágil da equipe. E o alemão vem fazendo o correto, vai rodar a equipe inteira, dar volume de jogo para todo mundo nesse tempo final, porque aí vem as semifinais, aí é um outro campeonato, é outro momento, é outra forma de pensar, mas todas as atletas têm que estar
girando na mesma vibe para entrar nessa semifinal pegado. E é isso que ele vai fazer agora nesse final de jogo. E assim, uma classificação sem sombra de nada. Foi um jogo construído, uma série construída. Teve a primeira derrota lá em Blumenau? Teve, mas o segundo e o terceiro jogos vieram aí, esse principalmente para mostrar a força que o time vem evoluindo para chegar nessa semi. E eu adoro quando o basquete masculino chega a 90 pontos. Tô torcendo, 89-61. O feminino agora passe dos 90 pontos, né? Vamos! Isso! Olha a roubada da Luana, vai pra tentativa! E vai ter 2 arremessos. Boa, Luana! Baixinha, recuperou, a Leila foi na marcação. A Luana vai tentar 2 arremessos agora para passar dos 90, Luana. Para passar dos 90. A galera vem junto, ó. Daqui a pouquinho, em 1 minuto, tem Libertadores da América com Oscar Ulisses. Tem Corinthians e Boca Juniors. Decisão na Libertadores, oitavas de final. Primeiro jogo 0-0. Quem vencer leva vaga. Qualquer resultado de empate, decisão nos pênaltis. Bomboneira lotada. E Luana vem para arremesso. O banco de reserva do Vera já está na dancinha da vitória, da dancinha da classificação para a semi. As meninas já estão no clima de que agora é hora de comemorar, porque tem que pensar na semi. E a Luana converte mais um, 91-61, 30 pontos a vantagem. 24 segundos para terminar o jogo. Comemore, torcedor do Veracruz. O time está nas semifinais da Liga de Basquete Feminino. É o Campeonato Nacional de Basquete na categoria feminina e converte. Coloca lá dentro o time de Blumenau. Vai a 63-91. Faltando 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Termina o jogo! O torcedor aplaude e o Veracruz comemora demais. Merecida demais essa classificação. 28 pontos de vantagem, 91-63. Renata Rondini, a gente se encontra nas semifinais. Rê. Valeu, Pio, valeu os nossos internautas, os nossos ouvintes. É isso, Veracruz na semifinal dessa Liga de Basquete Feminino. Com, assim, uma vitória e tanto para fechar esses playoffs. Confia que pode vir muito mais além dessa semi, hein, Pio? Até lá. Até. Agradecendo a todos, a Naldo Araújo por esse som maravilhoso aqui na Arena Concórdia, a Elton Grimaldi, a maestria nos comandos técnicos lá no estúdio da CBN Campinas. Na sequência, Libertadores da América, Oscar Ulisses, Boca Juniors e Corinthians, Corinthians e Boca. Obrigado, tchau. Liga de Basquete Feminino é na CBN Campinas. Liga de Basquete Feminino é na CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Barbacoa, muito além da carne.